A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Terceira João. Estamos indo rapidamente nessas cartas finais de João. Essa é a última, terceira epístola de João. E nós dividimos as duas cartas em duas vezes. Então nós vamos estar cobrindo a primeira parte dessa carta. Hoje o título da nossa meditação é Vivendo a Verdade. Vivendo a Verdade. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Bondoso Deus, temos falado sobre esta verdade, temos falado sobre a ligação do amor com a verdade. E, Pai, nós queremos, como igreja, viver a verdade. Sabemos que muitos lá fora vão ver em nós uma Bíblia viva, quando nós realmente manifestarmos Jesus. E Jesus é a verdade. E eu peço que nós, todos aqui, realmente possamos ser representantes de Cristo aqui na terra. Vivendo a verdade, praticando a verdade, andando na verdade e fazendo isso com amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vivendo a verdade. Algumas coisas que eu vou dizer aqui no começo eu já tenho falado, mas é preciso repetir para ficar bem gravado. Verdade divina aqui é prioridade. E nós observamos que Jesus é a verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus diz que a palavra é a verdade. A palavra é a verdade escrita e Jesus é a verdade viva. E nós observamos como que esta verdade precisa ser vivida. Nós precisamos manifestar ao mundo a verdade que é Jesus. Afinal, 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Recordando um pouquinho, antes de entrarmos em 3 João, nós precisamos lembrar que 1 João foi uma carta geral para toda a igreja. 2 João é para uma família, uma senhora e seus filhos. E 3 João é para uma pessoa. Então nós observamos, primeiro, escrito 1 João em geral para a igreja toda.
Depois, segunda João, escrita para uma senhora, uma família e seus filhos. E terceira João, o indivíduo. O indivíduo no qual João escreve é um filho na fé. Seu nome é Gaio. Gaio é um nome bem comum naquela época. Diz que lá na Rússia só tem uns 3 ou 4 nomes, Alexis, por exemplo, e todo mundo tem quase o mesmo nome, ou pelo menos o sufixo do nome semelhante. Gaio também era um nome tão comum que tinha muita gente, e é difícil identificarmos quem era esse Gaio aqui. Mas o fato é que nós podemos ver que ele era filho na fé de João. Assim como Paulo tinha em Timóteo seu verdadeiro filho na fé, assim nós observamos que Gaio era filho na fé de João. O tema geral dessas duas cartas é hospitalidade. E nós já vimos isso em 2 João. E observamos que em 2 João é tomado o cuidado, a precaução, cuidado para não ser hospitaleiro para com pessoas que são falsas. Então, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Quem lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras más. Então, ao ser hospitaleiro, nós ainda temos que ter o cuidado do amor. Amor não pode ser dispensado a todos da mesma maneira. Você vai dizer, não, Deus ama a todos. Mas Ele não ama aquele que vem trazer ensino falso. E aquele que vem trazer ensino falso não deve ser recebido em sua casa. Mas aqui, ele trata de pessoas que estão realmente trazendo a verdade. E Gaio era alguém que tinha recebido pessoas. E é interessante, nós podemos dividir esta carta nos 3 personagens. Gaio, que praticou a hospitalidade. Diótrefes, e esse personagem nós vamos ver domingo que vem, não, no outro domingo que vem é Dia das Mães. Diótrefes, que rejeitou a hospitalidade. E daí Demétrio, que recebeu hospitalidade. Então o livro pode ser dividido nesses 3, mas nós não fizemos 3 mensagens para esse livro, somente 2 mensagens, uma mais especificamente agora então sobre Gaio. E depois nós vamos tratar na próxima mensagem de Diótrefes e Demétrio. Mas vivendo a verdade, como que nós podemos viver a verdade? Uma das maneiras que nós podemos viver a verdade é através da prática da hospitalidade. Sermos hospitaleiros. É interessante como a palavra de Deus dá ênfase em hospitalidade. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Nós devemos ser pessoas hospitaleiras que recebem as pessoas em casa. Então vamos olhar no nosso texto e ver algumas maneiras que Gaio praticou a hospitalidade. No versículo 1 e 2, começa assim, o presbítero. Ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Aqui, João se chama aqui de presbítero. E sabemos que a palavra presbítero, ancião, pastor, é a mesma no grego. É o líder espiritual. O termo ancião talvez é o termo mais comum usado. E às vezes quando você pensa em ancião, você já olha para o Anselmo, o Chico e fala, combina, né? Quando eles eram mais novos é presbítero, agora já é ancião. Estou brincando com eles, mas é o mesmo nome. Tanto ancião, presbítero, como pastor. E João era o presbítero, ou ancião, ou pastor, lá em Éfeso, na igreja de Éfeso. E ele escreve para um indivíduo. Vocês veem a importância de um indivíduo? Ele escreve a Gaio. E ele diz então o presbítero ao amado, ao querido Gaio, a quem eu amo na verdade. Que saudação bonita.
Que saudação pessoal. Eu acho tão interessante que as cartas do Novo Testamento, e mesmo esse cartão postal, seguem a maneira melhor para se identificar em cartas. Hoje, quando nós escrevemos cartas, a gente põe a saudação, prezado tal e tal, e só no fim é que colocamos o nome, né? Na verdade, cartas deviam ser que nem telefonema. Como você faz no seu telefonema? Alô, aqui fala você se identifica. Hoje, às vezes não precisa, porque o teu celular já aparece o nome da pessoa, se ele faz parte dos seus contatos. Mas a primeira coisa que você quer saber é com quem você está falando. E por isso também nós observamos que começa a carta nessa saudação dizendo ao Gaio: eu, presbítero amado, escrevo para você, Gaio. Então a identificação é dada logo de início. Mas nós notamos também com isso uma afeição muito grande. Essa afeição é a afeição de pai para filho, uma afeição espiritual, uma afeição no qual ele está dizendo de maneira íntima: eu estou escrevendo a você, meu amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Estão vendo a ênfase aqui? Há uma afeição entre pai e filho. E aí ele continua. Versículo 1 e 2, a preocupação. Agora ele começa a dizer o seguinte: amado. Repetitivo, né? Amado. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Depois de fazer essa saudação, mostrando tanta afeição, aí ele pede especificamente por algumas coisas na vida de Gaio. E nesse pedido ele mostra preocupação. E ele diz aqui: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade. E essa era uma maneira comum de pessoas saudarem uns aos outros naquele tempo. Faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Veja que ele está cuidando tanto da parte material, física, como da parte espiritual. Ele faz a comparação, assim como é próspera a tua alma, mas ele na saudação inclui a necessidade ou o pedido para que ele possa estar bem de saúde. Como é importante estar bem de saúde, não é? Aí tem aquela frasezinha: saúde é o que interessa, né? O resto é. Mas a saúde é importante. Perguntaram para um pastor qual que era o pedido principal que ele tinha no final de sua vida. Já bem idoso, ele disse: orem pela minha saúde, porque tendo saúde eu posso continuar pregando. Como é importante. E João sabia da importância também da saúde física. E junto com a saúde física, ele diz: assim como é próspera a tua alma, é importante, irmãos, nós cuidarmos da nossa saúde física. Ela influencia a nossa saúde espiritual. Nós precisamos. Eu estou malhando um pouquinho, né? Não mostra aqui muito, mas estou exercitando. Porque depois de velho, a tendência nossa é só degenerativa. A gente vai perdendo os músculos, né? As dores nossas, com dor disso, com dor daquilo. Então, você precisa do exercício. E Paulo disse a Timóteo: o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas ele diz que para pouco é proveitoso. Todos nós queremos estar bem espiritualmente, mas para estar bem espiritualmente, nós temos que também estar bem fisicamente. É interessante que Paulo aconselha Timóteo, alguns gostam muito desse conselho. Ele diz: usa um pouquinho de vinho para o teu estômago. Gostaram desse conselho? Mas é conselho para a parte física. Mas também tem que lembrar que naquele tempo,
a maior parte das águas que eles bebiam eram contaminadas. Então, o que era necessário era misturar um pouquinho de vinho na água. Por quê? Mais ou menos uma quinta parte da água bebida tinha que fazer proporção de 1/5 ou 1/8 para tomar água. Senão, se a pessoa estivesse trabalhando lá no campo e tomasse a água e essa água fosse contaminada, dava aquela desinteria, enfraquecia e já não servia para trabalhar mais naquele dia. Mas se também tomasse a bebida forte, porque a Bíblia diz bebida forte, que é aquele vinho, a bebida sem ser diluída. Se tomasse aquilo ali, aí ele ficava de fogo e já não ia poder trabalhar mais, né? Então, era diluído. Mas essa bebida diluída era para o estômago. Você vê o cuidado que Paulo estava tendo pelo seu filho, Timóteo? Usa. Não é abusa, não é toma, é usa. Usa um pouquinho de vinho para o teu estômago. Talvez alguns vão dizer, o pastor está defendendo o uso do vinho. Se for diluído nessa quantidade como era diluído para usar, pode usar. Eu peguei uma garrafa de vinho esses dias, não era vinho, não, era suco de uva, mas é a mesma coisa. Porque se você deixar um pouquinho, ele fermenta. Então, eu peguei aquela garrafa, eu gosto muito de suco de uva. E comecei a tomar de manhã diluído, mais ou menos 1/5. E faz bem para o estômago. Né? Então, usa. Mas nós temos que ter o cuidado físico e também o cuidado espiritual. Por isso que diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E nós temos que ver que temos que nos exercitar, eu levanto de manhã também, eu faço exercícios espirituais, tenho meu tempo de oração, tenho meu tempo de leitura bíblica. Depois eu vou caminhar, exercício físico. Então, você precisa de ambas as coisas, do exercício físico e do exercício espiritual. Nós devemos cuidar da nossa saúde física. Mas vamos para o nosso segunda maneira. Vivendo de maneira exemplar. Versículos 3 e 4. Continuando, João diz para Gaio: fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da verdade, de como tu andas na verdade. Fiquei sobremodo alegre. Aqui nós temos a aprovação. Nós observamos uma aprovação muito grande. O testemunho que Gaio dava era um testemunho que era conhecido por todos. Era um testemunho da verdade. Era um testemunho de vida. Irmãos, nós também precisamos de dar testemunho. Sermos obreiros aprovados. 2 Timóteo 2,15 diz, que é o verso da ONCE, né? Procura, vamos dizer juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, aprovado. Gaio teve esta aprovação. E ele, João, disse, isso me traz alegria. Isso me traz alegria porque você está andando na verdade. Você é um testemunho da verdade. Daí chega no verso 4. Vamos dizer o verso 4 juntos, irmãos. Eu não coloquei aqui, mas acho que dá para nós dizermos juntos. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. De novo, não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. A alegria maior de João era ouvir que seus filhos espirituais estavam andando na verdade. Eu gosto de aplicar também para nossos filhos mesmo, físicos, nossos filhos naturais. A maior alegria é vê-los andando na verdade. Por outro lado, a maior tristeza é vê-los não andando na verdade. Nós precisamos de muita oração como família. Nós queremos que os nossos filhos andem na verdade. Temos tido tristeza quando eles não estão andando na verdade. Mas também a mesma coisa aplicamos em relação a filhos espirituais.
Quando nós vemos os nossos filhos espirituais andando na verdade, que alegria que isto é. Não tenho maior alegria do que ver que meus filhos estão andando na verdade. Mas por outro lado, quando ouvimos que os filhos estão desviando e não estão andando na verdade, olha, isso é a maior tristeza que nós podemos ter. Como ministro do Evangelho, como pastor, a maior alegria é ver os irmãos fiéis. A maior alegria é vê-los aqui na igreja, vê-los crescendo, querendo aprender da palavra de Deus. Mas também a maior tristeza é vê-los saindo, deixando, indo para outros lugares. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E João também está dizendo isto de Gaio, que era seu filho. Não sei se vocês notaram a sequência de João, sua afeição, sua preocupação, sua aprovação. Nessa sequência, João vai falando sobre Gaio, mostrando a afeição, o amor, ele era o amado dele, mostrando a sua preocupação até com a sua saúde física e espiritual, mostrando a sua aprovação, porque ele estava andando na verdade. Mas agora vamos para os versículos 5 a 8. E é interessante nesses versos como que eu não tinha pensado nesse texto. Lá nos Estados Unidos eu apliquei em 2 igrejas que nós fomos esse texto para missões. E realmente é um texto missionário. Aqueles que vão trabalhar em missões deviam ouvir isso aqui. Mas tudo bem, eles estão trabalhando nessa área. Mas escuta o que nós temos a dizer sobre missões aqui. Primeiro, vivendo de maneira generosa, hospedando missionários. Sabe, é importante termos uma casa missionária. Mas mais importante de ter uma casa missionária é termos casas missionárias. É termos mais de que um lugar onde nós podemos acolher os nossos missionários. E hospedando missionários, verso 5, olha como que isso aqui é maravilhoso. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Procedes fielmente naquilo que praticas. E sabe que prática que eles estavam fazendo? Hospitalidade. Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros, hospedando missionários. Realmente nós temos que ver que nós todos, como igreja bíblica, precisamos ser hospitaleiros. Quando missionários vêm à nossa igreja, vamos chamar para comer em casa. Acho que é a coisa que nós mais gostamos. Eu sei que engorda um pouquinho o missionário, mas é tão bom. Conhecemos as pessoas assim. Você quer conhecer os missionários da nossa igreja? Quando eles estão aqui, chama eles para comer em casa. Hospeda eles. É uma responsabilidade nossa como igreja. Hospedar os nossos missionários. Dar pousada. Dar alguma coisa extra para eles. Eles estão lá dando duro na obra. Eles precisam de receber esse amor, essa afeição que Paulo demonstrou para Gaio. E Gaio daí demonstrou para os missionários que passaram por ele. Mas não só recebendo em casa. Verso 6 nós vemos a parte de sustentando. Talvez você na primeira lida desse texto não enxerga aqui sustentando. Mas o verso 6 diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Vocês sabem o que é encaminhar naquele tempo? Encaminhar naquele tempo era ajudar, sustentar. Paulo sempre falava assim: eu vou para tal igreja, de outra igreja, de lá eu espero que vocês me encaminhem na minha jornada. O que é isso que ele quis dizer com isso? Sustentassem. A obra do Senhor depende do sustento do povo de Deus. Nós, na nossa oferta missionária, talvez nós vamos lembrar isso mais. Lembra que toda oferta dízimo que nós damos em envelopes é o seu dízimo, 10% daquilo que você ganha.
Mas tudo que você dá além disso é oferta missionária. Então tudo que entra aqui no dia que nós recolhemos ofertas extra é para missões. Além daquela promessa de fé que fazemos em novembro, né? A promessa missionária de fé. Irmãos, nossa contribuição tem caído um pouco nessa área. Nós precisamos ser fiéis. Nós temos que ser fiéis, às vezes nós dizemos, tem que ser fiel no dízimo, tudo bem. Mas nós não podemos esquecer os nossos missionários. Nós temos um compromisso grande. Eles não dependem de sustento só esporádico. Eles dependem de sustento sistemático. Eles precisam receber mensalmente para poder comer, para poder ter as necessidades satisfeitas. Então nós vemos a importância do sustento missionário. E quando nós somos generosos e ajudamos, sustentamos, nós vamos receber o mesmo galardão junto com eles. Já pensou que privilégio? Na medida que nós ajudamos missionários, eles ganham pessoas para Cristo, nós vamos receber galardões junto com eles. Fazemos parte desse trabalho. Então nós vamos vivendo de maneira generosa, hospedando missionários, sustentando missionários. E no verso 7, reconhecendo missionários. Reconhecendo o quê? Reconhecendo o sacrifício que eles fazem. No versículo 7 diz assim, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Eu não sei se todos nós entendemos isso, mas os nossos missionários quando saem, eles saem por causa do nome de Jesus. Eles estão propagando o nome de Jesus. E eles precisam receber sustento da igreja de Deus. Eles não podem receber sustento dos gentios e não vão receber sustento dos gentios. Quem é responsável para sustentá-los? Quem? Nós. Nós somos responsáveis. Nós temos que ver que esse reconhecimento, olha, não tem coisa melhor do que você reconhecer o serviço através de oferta. Vai dizer, mas precisa dar oferta? Bom, se você não tem dinheiro, dá coisa. Eu não tenho dinheiro, eu dou objeto, dou alguma coisa no lugar. Mas eu quero dar para aquele que está servindo ao Senhor. Afinal de contas, ele está fazendo isso em nome de Jesus. E veja que nós temos que dar esse reconhecimento para eles por causa, notaram que está em letra maiúscula aqui? Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. E aí finalizando o verso 8, cooperando com os missionários. Verso 8 diz, portanto devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores da verdade. Cooperando junto. Estamos juntos nesta obra. Quando damos generosamente, nós vamos orar constantemente. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quando nós sustentamos missionários, irmão, nós vamos orar por eles. Geralmente nós gostamos de dizer de maneira diferente, precisa orar primeiro, depois você vai sustentar. Eu gosto de pensar que se você der, você vai orar. Se você começa a contribuir, aí onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu amo, eu vou orar, mas eu não faço nada por ele. Isso não é amor em ação. Amor verdadeiro vai fazer alguma coisa pelo seu irmão. Especialmente aqueles que estão sofrendo por causa de Cristo. Ser cooperadores da verdade. Filipenses 1:27 diz, nós vamos estar batalhando juntos pela fé do Evangelho, cooperando junto. Realmente nós devemos ser generosos, cooperarmos financeiramente, reconhecer que essa é a maior obra do mundo, abrir nossas casas para os missionários, dar sustento para os nossos missionários, dar apoio através da oração, envolver com eles. Nós queremos fazer muito mais nessa área. Nós queremos poder, aqui domingo de manhã, logo, voltar a ter sempre flashes missionários. Ter também alguns flashes aqui à noite, para que todos nós possamos envolver mais na vida dos nossos missionários.
hospedando missionários. Vamos dizer junto esses 4 pontos? Hospedando missionários, sustentando missionários, reconhecendo missionários e cooperando com os missionários. Interessante como que esse texto serviu para dar ênfase em missões. Em conclusão, tem uma velha frase, meu irmão gostava muito: a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Pessoas estão observando as nossas vidas. Nós temos que viver de maneira piedosa, nós temos que viver de maneira exemplar e nós temos que viver de maneira generosa. As pessoas estão observando a nossa vida. E sabe, o exemplo é muito maior do que palavras. Você pode falar, faça isso, mas se você não faz, ninguém vai fazer. Mas se você faz, pessoas vão seguir. Nós vamos ser um bom exemplo para os outros. Diz que uma grande companhia de petróleo ofereceu uma soma enorme para um missionário trabalhar na companhia de petróleo. Ofereceu uma vez, o missionário disse não. Ofereceu uma segunda vez e ele, não, de jeito nenhum. Eles aumentaram o salário, triplicaram o salário e ofereceram uma terceira vez. O missionário disse não e eles falaram, mas por quê? Você vai para outro país como missionário, por que você não pode ir para outro país e trabalhar e ganhar uma soma grande de dinheiro pela nossa companhia petrolífera? O missionário respondeu, o dinheiro é suficiente, mas a obra não é suficientemente grande. Acho que todos entenderam, né? A obra maior é a obra do Senhor. Irmãos, nós não podemos perder esse foco. A obra maior é a obra do Senhor. Você ama a obra do Senhor? Se você ama a obra do Senhor, você vai estar envolvido na obra do Senhor. Nós tivemos apelos para nós envolvermos na obra do Senhor aqui, no local, na nossa localidade. Nós sabemos que pessoas vão se envolver aqui, daí vão se envolver lá. Não adianta dizer, lá eu vou me envolver. Não, envolve aqui, você vai envolver lá. Lembramos que Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto, não é primeiro, é tanto, enquanto estamos sendo testemunhas aqui em Araçatuba, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, simultaneamente envolvidos na maior obra do mundo. Todos nós podemos orar, todos nós podemos contribuir mais, não podemos? Devemos dar, devemos orar. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Daí você vai se envolver na maior obra do mundo. Vamos abaixar as nossas cabeças. O que João falaria de você? Como que ele endereçaria a sua carta a você? Será que ele teria elogios para você? Eu me perguntei também ao meditar nesse texto, será que tem elogios para mim? Realmente nós temos que andar na verdade, viver na verdade, praticar estas coisas, sermos pessoas generosas, contribuir mais para a obra do Senhor. Eu quero que cada um só examine a sua vida um pouquinho nesse instante, antes de nós terminarmos em oração. O que você pode fazer mais para o Senhor? Lembrando do hino que nós cantamos, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Bondoso Deus, eu reconheço que não temos feito nada em comparação de tudo que o Senhor fez. E como nós queremos poder fazer mais, Pai. Sabemos que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa é a hora de nós estarmos despertados do sono e trabalharmos para o Senhor, envolvermos na Tua obra aqui, na obra missionária. Sermos pessoas hospitaleiras, sermos pessoas acolhedoras, tanto as pessoas que vêm aqui em nossa igreja, como também os nossos missionários, recebendo-os em nossas casas.
sendo hospitaleiros sem murmuração. Pai, obrigado por aqueles que têm feito isso. Sabemos que todos que têm feito vão receber galardão. É tua promessa isso. O galardão, a recompensa vem daquele que está dando meios para outros poderem te servir. Ajuda-nos a poder entender isso, Deus. Toca no nosso coração. Dá-nos um coração generoso, um coração igual ao teu. Um coração dedicado a ti e dedicado também aos outros. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai de misericórdia, Pai de consolação, que a graça de Jesus Cristo, a graça salvadora de Cristo, sabemos que sem essa graça nós não somos nada. E a comunhão do Teu Espírito Santo possa estar com todos aqui, com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.